Tratando sobre a economia, na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu por unanimidade reduzir a taxa básica de juros, a Selic, de 5% para 4,5% ao ano. Os juros estão no menor patamar da história. A redução de 0,5 ponto percentual já era esperada pelo mercado financeiro. A mediana das projeções do relatório Focus do Banco Central, divulgado na segunda-feira, indicavam que a Selic iria terminar o ano a 4,5% ao ano. O patamar deve ser mantido em 2020, segundo a maioria dos analistas. Parte estima, porém, que há espaço para cortes adicionais nos juros, o que poderia levar a Selic a 4,25% ao ano. Mas a diminuição das taxas vai depender da evolução dos índices de preços. Diga, Denise. Foi exatamente isso que o Copom colocou no comunicado que veio junto com essa nova taxa ontem no final da tarde. Ele salientou desta vez a necessidade de ter uma maior cautela em relação à evolução do cenário, que qualquer novo passo de política monetária vai depender dessa avaliação. Foi uma conversa diferente do comunicado da reunião anterior, onde ele deixou claro que repetiria a dose, ou seja, mais um corte de 0,5 ponto. Agora ele deixou uma fresta aí aberta para essa possibilidade de mais um corte de 0,25, que estaria num contexto de maior cautela. Agora, eu acho que o momento é de cautela mesmo, porque a gente vai ter uma margem muito pequena de ganho real. O Brasil nunca conviveu com uma situação como essa. É preciso considerar algumas questões, cenário internacional. É preciso avaliar outras coisas além da guerra comercial. Hoje nós temos a sinalização de entendimento entre China e Estados Unidos, propiciando um movimento muito positivo do mercado de modo geral. As bolsas nos Estados Unidos batendo recorde. Aqui o dólar está em R$ 4,09, abaixo dos 4,10. Então reverteu toda a pressão que nós tivemos, especialmente no mês de novembro. Agora fica aquela preocupação com relação à desaceleração do crescimento, que ainda pode persistir, mesmo que venha uma boa notícia em relação à guerra comercial. Nós temos em aberto a situação do Brexit, tem os conflitos aqui na América Latina que baixaram um pouquinho a pressão, mas tem muita coisa ainda a ser resolvida, constituinte no Chile, eleições na Bolívia, a situação da crise argentina, a crise seríssima da economia, mesmo com a posse do novo presidente, e tudo isso pode de uma hora para outra trazer pressões via dólar, que pode trazer uma situação de maior incerteza, contaminando também a avaliação de Brasil. Agora eu acho que a gente precisa comemorar muito o quanto que os juros já caíram, já estão nesse patamar inédito, estão estimulando a atividade econômica, já garantiram uma redução de custo importante do crédito. Isso tem ajudado na melhoria dos indicadores e essa taxa mais baixa de juros também é reflexo de uma vitória importante, que foi a aprovação da reforma da Previdência, que trouxe maior confiança inclusive de mercado, para aceitar juros menores do Brasil. Porque o Brasil sempre teve de manter um nível muito mais alto por ser visto como um país com desconfiança. A gente ainda não recuperou o grau de investimento, mas já tivemos uma sinalização mais positiva pela Standard & Poor's, com a possibilidade de recuperação do investment grade daqui a uns 2 anos, se conseguir seguir nessa trajetória. Então, eu acho que estaria quase de bom tamanho esse nível de juros, porque se a inflação sobe um pouquinho, a gente corre, de repente, o risco de ter até juro negativo. Então vamos observar o cenário, ver como é que caminha a inflação. Vai lá, Josias. Olha, há 3 anos os juros estavam no Brasil a 14,24%. Portanto, esse patamar de juros, 4,25%, não é só um recorde, é uma coisa inimaginável. Essa queda de juros para patamares nunca vistos tem um impacto extraordinário na economia. Primeiro, o custo da dívida pública cai extraordinariamente, já vinha caindo desde o governo Temer e agora cai absurdamente, extraordinariamente, o que é muito bom para a sanidade das contas públicas. Além disso, abre-se uma perspectiva de uma oferta maior de crédito, sobretudo para pessoas físicas que estão muito endividadas, costumam recorrer a crédito caro, agora pode ter um crédito um pouco mais baixo, é preciso que o sistema bancário responda a essa queda dos juros, reduzindo também os seus juros. Juros para financiamento da casa própria, que já vem caindo, o juro para o crédito pessoal, o juro para crédito de capital de giro das empresas. Então, precisa criar um ciclo virtuoso de tal sorte que isso tenha um efeito, e é provável que tenha, isso é uma questão de tempo, na recuperação da economia brasileira. E eu também tenho esse receio da Denise, embora acho que há uma perspectiva, ou pelo menos uma possibilidade, de que o juro caia um pouquinho mais ainda, antes de se estabilizar.
Mas eu tenho também uma preocupação, porque agora tem uma pressão grande do dólar, é preciso monitorar essas coisas para que você não exagere na dose. Mas é de soltar fogos o que está acontecendo em relação à taxa de juros no Brasil. E acho que temos que festejar isto e assegurar que isto surta efeito prático no resto da economia para alavancar o crescimento do país. Diga, Constantino. Olha, a esquerda, em geral, a visão heterodoxa da economia nacional desenvolvimentista e tudo mais, turma da Unicamp, para resumir, né? Governo Dilma, são os melhores amigos dos especuladores. No Brasil, historicamente falando, esse Estado hipertrofiado, perdulário, você emprestava dinheiro para o Estado, né, para o governo, comprava título público, renda fixa, ia para a praia e coletava lá 10% real ao ano, coisas que não existem no resto do mundo, né? Claro que isso não era livre de risco, porque era um Estado em estado falimentar, né? E a esquerda sempre jogando contra reformas que poderiam estancar essa sangria fiscal, principal fator da alta taxa de juros no país, né? O Estado gastador. Pensa no indivíduo. Se o indivíduo está sempre endividado e gastando mais do que ganha, ele vai cair na mão de agiotas, certo? Então, a esquerda fez isso com o país. Veio o governo, começou a reformar a casa, começou a ajeitar a casa. A reforma previdenciária, de forma isolada, é o principal responsável por essa queda de juros, por permitir a queda sustentável de juros, porque sinalizou a todos os investidores que a sangria fiscal será estancada, pelo menos vai parar o grau de hemorragia, certo? Então, é um Estado mais solvente, com mais capacidade de pagamento da sua dívida à frente. Isso permitiu a queda da taxa de juros de forma sustentada, ou seja, com um embasamento nos fundamentos econômicos, ao contrário do que fez a presidente Dilma, que marretou artificialmente a taxa de juros para baixo e levou a inflação para cima, estourando o teto da meta e chegando de novo a 2 dígitos, certo? Então, agora estamos falando de uma inflação, apesar dessa taxa de juros no patamar mínimo histórico, de 3 e pouco por cento nos últimos 12 meses. Então, temos uma taxa de juros de 4,5% para uma inflação de 3,5%, vamos arredondar, 1% de taxa de juros real. Como a gente ainda paga imposto em cima das aplicações, a gente está falando aqui da eutanásia do rentista. Ou seja, é a morte, e uma coisa inédita no Brasil, desse que se acostumou a emprestar para o governo ir para a praia. Ou seja, agora vamos todos ter que procurar investimentos produtivos, arriscados, vamos ter que ir para a Bolsa de Valores, comprar ações, ser sócios, parceiros do capitalismo no risco e no sucesso. Isso é um choque de mentalidade jamais visto no país, é uma revolução. E tudo graças a um cenário que tem a ver com a situação externa, mas principalmente com as mudanças internas, com a sinalização de austeridade fiscal, reformas, abertura comercial, redução de burocracia com o MP da Liberdade Econômica, todo um pacote de reformas liberais. Isso está permitindo o que estamos vendo na taxa de juros e, claro, é o principal fator que explica também a alta do câmbio. Você tem menos juros, o spread em relação ao retorno dos ativos no exterior, principalmente nos Estados Unidos, que é o porto seguro do mundo, o yield, a diferença de yield passa a ser muito pequena. Então, o investidor gringo perde o atrativo para ir correr mais risco num país como o Brasil, que mal bem tem mais insegurança jurídica e política. Então, é um cenário novo. É claro que tem que acompanhar. Agora, se vai cair mais 25 pontos ou não, isso aí é muito pouco relevante. Já é um patamar muito baixo. Já é um patamar inédito. Já mexe com todo o mindset de investidores. Então, o que se espera é que isso tenha vindo para ficar. Para que seja verdade, para que seja a nova normal do Brasil, aí precisa combinar com os russos. Ou seja, tem que continuar a sequência de reformas liberais que a equipe do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, tem para colocar na mesa e depende do Congresso. Denise. É uma situação muito positiva. O Rodrigo citou essa situação de Bolsa de Valores. O que se espera é que isso aconteça, que o investidor estrangeiro também, que não vai ter mais interesse em vir para o Brasil para aplicar e ganhar juros elevados, com os títulos públicos, como acontecia, que ele tenha maior interesse pela Bolsa, porque a Bolsa de Valores está tendo um desempenho muito positivo este ano, mas alavancado basicamente pela participação do investidor local,
que está vendo cair a rentabilidade das aplicações de renda fixa, está indo para a Bolsa de Valores, para fundos imobiliários, para outras opções, inclusive para investimento direto no setor imobiliário, que também ajuda a alavancar o desempenho da atividade econômica de modo geral. Então, a gente tem várias consequências positivas de juros baixos. Quando eu coloquei uma ponderação em relação à possibilidade de mais cortes, é isso, é para você não ter que avançar e depois recuar. Né? Então, dá um tempinho, não precisa ser necessariamente na primeira reunião de 2020 que tenhamos esse 0,25. Pode ficar aberto o espaço para isso e agindo com cautela. O Federal Reserve tem seguido mais ou menos isso. Né? Ele, em alguns momentos, dá a impressão de não saber o que fazer, porque tem sinalização de queda de atividade, por outro lado, a atividade segue bem, vem números melhores de mercado de trabalho, números piores, e para fechar o ano ontem, a decisão do FED foi manter os juros lá no nível atual. Então, é só isso. Eu acho que estamos chegando numa fase de maior cautela. Se vier 0,25 por condições da economia, aí muito bem, vamos comemorar também. Fala, Josias. Dissemos todos aqui, estamos diante de um cenário que é para comemorar. A reforma da Previdência permitiu isso. Até as agências de análise de risco já começaram a olhar para o Brasil com outros olhos. Mas eu tenho dúvidas, não sou tão peremptório quanto o Constantino, para dizer que nós já estamos com uma situação consolidada e que isso daqui veio para ficar. Tem muita reforma por fazer e acho que o problema não está só no Congresso. O Congresso também é um problema. O Congresso precisa ser convencido a fazer novas reformas. Mas o que eu acho que é mais preocupante nesse momento é que esse cenário benfazejo, que vem se refletindo, a economia vem crescendo, lentamente, mas vem crescendo, que esse cenário leve o presidente Bolsonaro a fazer uma análise política equivocada, de que já garantiu ali um crescimentozinho suficiente para dar uma descompressão no país e que não precisa fazer mais reformas. Então, eu tenho uma grande dúvida, acho que há uma grande interrogação hoje em relação ao comportamento do presidente da República. Não é hora de tirar a reforma do forno e jogar no freezer, que é mais ou menos o que está acontecendo. Então, alguma coisa já foi para o Congresso, reforma administrativa nem foi para o Congresso ainda, reforma tributária não foi, o governo está dizendo agora que vai mandar fatiado a sua reforma para o Congresso. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma hora de ultrapassagem que é perigosa, porque se for feita a leitura política equivocada, isso daqui, um quadro como esse daqui, se reverte num peteleco. Então, acho que é preciso perseverar nas reformas e eu não sinto que o presidente tenha a mesma percepção da equipe econômica. Constantino. Não, é só para dizer que não há discordância. Eu disse exatamente isso. Eu acho que há fundamentos econômicos, mas agora depende da cavalaria. Né? A Rússia está ocupada por Napoleão, mas agora tem que vir a ajuda, porque o inverno vem aí, eventualmente. Né? Então é exatamente isso, precisa aprovar mais reformas. Se o presidente Jair Bolsonaro tiver essa percepção e realmente delegar ao seu posto Ipiranga, ministro Paulo Guedes, o diagnóstico da situação econômica, ele vai intensificar a articulação para aprovar o resto das reformas e isso por si só seria suficiente de garantir basicamente a sua reeleição. Se ele entendesse isso, ele estava o maior torcedor e cheerleader das reformas do Paulo Guedes. Eu só queria acrescentar que hoje no Jornal Jovem Pan eu conversei com o secretário Valderi Rodrigues e ele salientou a importância das medidas que já estão, as PECs que estão no Congresso, porque eles querem consolidar esse ajuste das contas, que deu esse espaço até para a redução maior dos juros, colaborou muito, e ele fala que a reforma administrativa vem sim no ano que vem e também a proposta do governo para a reforma tributária. Então a gente vê uma posição muito clara da equipe econômica em defesa da continuidade da reestruturação da economia, com mais reformas, com mais medidas muito amplas, né, emendas constitucionais. Então vamos ver a resposta mesmo que vocês salientaram do presidente Bolsonaro em relação a isso.